tava desenvolvendo mais episódio de Casa Automática até que o Vinícius 13 fala isso aqui. Uma coisa que agora, cara, que eu nunca fiz aqui na Casa Automática, de todos os tempos, é uma coisa tão simples. Ué, velho, que é? Não faço a menor ideia. E eu nunca fiz o craft do conduíte aqui. No caso aqui é aqueduto. Não acredito, velho. Pode procurar. Eu desafio alguém a achar o episódio da Casa Automática que eu uso o aqueduto. Sim, depois de 371 episódios, é a primeira vez que os brasileiros da Redstone usam o aqueduto na série. E ainda desafia alguém a encontrar algum trecho de qualquer episódio onde ele usa o conduíte. E é aqui que eu entro. A princípio eu só ignorei. Até porque até parece que eu maratona 10 anos de Casa Automática com episódios de pelo menos 30 minutos cada, só pra concluir um desafio extremamente específico. Até que eu me lembrei do ChatGPT. E se eu te falar que, com a ajuda das IAs, é possível fazer em um dia o que antes demoraria uma década para ser feito. Babau aqui, e essa é a história de como eu usei o ChatGPT e outras IAs para fazer o desafio impossível do Vinícius 13. Aquele de encontrar o trecho da Casa Automática onde o Vini usa o aqueduto, se é que esse trecho existe. E minha primeira tentativa foi tentar usar a programação para resolver esse problema. Calma, eu sei que ouvir programação assusta, mas relaxa que eu não vou usar nenhum termo técnico, até porque nem eu entendo direito o que eu tô fazendo. O máximo que eu sei de programação é que os Minecraft, Java e Bedrock são desenvolvidos em linguagem de programação diferente. Beleza, mas por que eu escolhi criar um código? Até esse momento, eu achava que para fazer o desafio do aqueduto, eu teria que baixar o áudio de cada vídeo, transcrever cada áudio e procurar em cada transcrição alguma menção ao aqueduto. E olha que a Casa Automática tem nada menos do que 372 episódios. Pelo menos até a escrita do roteiro desse vídeo. Então, até aqui, eu achava que um código que fizesse tudo isso facilitaria muito minha vida. Mas por que eu quis criar uma nova transcrição para cada episódio em vez de, sei lá, usar a transcrição que cada vídeo já tem no YouTube? Primeiro que não descobri como baixar as transcrições já existentes dos vídeos. Segundo que, mesmo que eu tivesse descoberto como baixar, alguns vídeos simplesmente não têm transcrição automática. Então eu pensei que criar um código que baixe automaticamente e transcreve cada episódio resolveria esse problema. Só tem um pequeno problema. Como eu acabei de falar, eu sei menos de programação que a TV aberta sabe de Yu-Gi-Oh! O capeta está aqui, 2 anos e e meio. crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho. E se você quer ser o primeiro a saber das próximas novidades do Minecraft, isso é, quando a Mojang anunciar, se inscreva no meu canal e ative as notificações, pois toda vez que a Mojang anunciar algo novo, eu faço um short explicando. Então como que eu usei programação sem nem saber? É bem simples, com inteligências artificiais. É só pedir pro ChatGPT da vida ou alguma IA parecida, criar um código e pronto. Pra começar, eu abri o Google Colab, que é um site onde você pode escrever códigos, e o melhor, de graça e sem anúncios. Eu percebi que o Colab tinha uma nova função ali em cima, um novo botão chamado Gemini, que caso você não saiba, é o ChatGPT do Google. E olha aqui, até aqui, eu não achava que o GPT raiz seria necessário. Então eu fui lá, pedi pro Gemini criar um código que interprete os vídeos de uma playlist do YouTube e transcreva os vídeos após o usuário inserir o link da playlist. E como falar isso toda vez é muita coisa, daqui pra frente eu vou resumir tudo isso para prompt. Erro vai, erro vem, e ainda bem que quando o código der errado, aparece um botão explicar o erro, que se você clicar, vai pedir pro Gemini explicar o erro. Quando o terminal indicar algum erro no código, como eu queria ter uma variedade maior de resultados, eu decidi finalmente usar o Gold, o ChatGPT, além do próprio site do Gemini. Eu fiz mais ou menos isso aí, dia pra ir criar um código, testava, clicava no botão para explicar o erro, me perdia no código, criava um código novo e começava tudo de novo. E nessa brincadeira eu criei uns 20 códigos diferentes. Ora eu tentava criar um código no Gemini embutido no próprio Colab, ora eu entrava no próprio site do Gemini, ora eu usava o ChatGPT e nada. Eu fiquei nesse loop um bom tempo, mas nada de conseguir criar um código funcional. Como os códigos sempre davam errado, eu comecei a procurar por IAs que transcrevem vídeos de playlists do YouTube e também a buscar por GPTs criados pela comunidade, já que o ChatGPT agora permite isso. E adivinha? Nada. Apesar de haverem inúmeras IAs que transcrevem os vídeos individualmente, isso é, um por um, não existem IAs que transcrevem vídeos de playlist do YouTube. Eu pelo menos não achei nada. E olha que eu procurei até nos confins da internet. Eu cheguei a fazer um post no subreddit de programação, perguntando se alguém conhecia algum código simples ou IA que resumisse vídeo por vídeo de uma playlist do YouTube. E alguém chegou a comentar do Notebook LM, dizendo que era só colar link por link nele e perguntar qualquer coisa sobre os vídeos dos links, o Notebook LM responderia. Mas eu achava que ia demorar muito para copiar o link de cada um dos 372 episódios da Casa Automática, um por um, e colar no Note. Se eu continuasse fazendo aquele processo de criar um código por IA e corrigindo pelo botão de explicar o erro, eu provavelmente teria chegado perto de criar um código automático. Mas depois de horas de tentativa, eu tava de saco cheio de mexer com programação. A essa altura, era hora de testar outros métodos para fazer o desafio do Vinícius 13 e de testar métodos manuais para alcançar o objetivo da Casa Automática, o que se mostraria um erro
mais pra frente. Dessa vez eu mudei um pouco o objetivo. Daqui pra frente eu usaria os áudios que eu baixaria mais pra frente no notebook LM. Recapitulando, era só pegar os áudios, pôr no note e perguntar se algum episódio menciona algum aqueduto ou conduit. Então, em vez de tentar criar um código que transformasse vídeos de playlist em áudios MP3, eu comecei a procurar por programas que fazem isso. E olha, foi difícil. Na verdade, não foi difícil encontrar um software que fizesse isso. O problema foi encontrar softwares que fizessem isso de graça. Provavelmente todos os apps que eu descobri têm uma versão grátis que permite baixar um vídeo ou outro, e uma versão paga que permite baixar vários arquivos de uma vez. Eu até poderia usar alguma versão grátis, mas imagina só baixar o áudio de cada um dos 372 episódios de Casa Automática individualmente. Eu pesquisava no grupo um programa que baixa o áudio, baixava esse programa, testava um pouco e deparava com as limitações da versão gratuita, procurava outro programa e repetia esse loop tudo de novo. Por exemplo, teve um momento que eu baixei um tal de iTub Studio. Eu fui lá, entrei no YouTube, pesquisei a Casa Automática, copiei o link da playlist, colei no iTub Studio e o software não deixou baixar, pois para baixar mais de 100 arquivos ao mesmo tempo teria que comprar a versão Pro. Então eu fui lá, criei umas 4 playlists do YouTube, separei os 372 episódios nessa playlist, copiei o link de uma dessas playlists, colei no YouTube Studio e deu o mesmo problema. Eu até descobri um site que dizia fazer download de playlist, mas toda vez que eu clicava no suposto botão de download, eu era redirecionado para um site de bash. Eu baixei e testei tantos softwares para baixar vídeos de playlist do YouTube MP3 sem sucesso que eu quase desisti de baixar esses áudios. Nesse meio tempo, o Utopia, o canal de dicas de YouTube do Utopia, postou um vídeo sobre o Wondershare Uniconverter, que é realmente muito bom, se não custasse R$100 mensais. Não é possível que em toda a internet não haja pelo menos um programa que transforme vídeos de playlist do YouTube em MP3 de graça. Até que decidi testar direito um programa que eu já tinha baixado. Um programa que estava ali em meus inúmeros programas que eu já tinha baixado. O YouTube Playlist Downloader. Nome criativo, né? Era só pôr o link de uma playlist, sentar pra baixar os vídeos com MP3 e esperar. Só não contava uma coisa: o meu PC pré-histórico. Eu não tô brincando. Ele é de 2009. Tem gente vendo esse vídeo mais novo que esse PC. O Minecraft é tão velho quanto esse PC. Ou seja, como esse computador é extremamente velho e consequentemente extremamente lento, o download dos arquivos de áudios da Casa Automática, que deveria durar no máximo 1 hora, eu acho, acabou durando desde as 11 da manhã até por volta das 7 ou 8 da noite. Demorou. Mas agora com os áudios baixados, eu jurava que estava prestes a acabar o desafio do aqueduto. Então, no dia seguinte, ao abrir o notebook, eu me deparo com outro obstáculo. Cada notebook, que é o nome de cada área de trabalho do notebook LM, só suportava 50 origens, ou seja, 50 áudios por vez. O bom é que dá pra criar vários notebooks conforme eles vão lotando. Então eu fui lá, separei os áudios baixados em pasta de 50 arquivos cada, selecionei os áudios de uma dessas pastas e coloquei no notebook LM. Nessa de mover os arquivos de áudio para as novas pastas, eu acabei perdendo alguns arquivos de alguns episódios. O que aconteceu enquanto eu copiava e colava os áudios nas pastas com 50 arquivos cada e excluía os arquivos originais. Eu até tentei adivinhar quais episódios foram perdidos prestando atenção no número do episódio, mas eu perdi quase um dia inteiro só fazendo isso e nem descobri todos os episódios que foram excluídos. Então eu tive a brilhante ideia de baixar os áudios tudo de novo. Mas dessa vez, em vez de terminar de baixar às 8, terminou às 11 da noite. Agradeço ao PC fabricado antes de Cristo. E no dia seguinte, quando eu coloquei os novos áudios no notebook LM, eu percebi que ele errou. Foi mais ou menos assim. Eu coloquei os 50 áudios no notebook, incluindo o episódio 371, aquele do começo do vídeo onde Vinícius 13 cita o aqueduto. E quando eu perguntei se algum áudio menciona algum aqueduto ou conduit, ele simplesmente disse que nenhum áudio menciona, sem falar em outra coisa. Lembra daquele código que transcreve áudios que a IA criou? Então, eu coloquei alguns áudios baixados pra testar e não só demorou cerca de meia hora só pra transcrever cada áudio, como as transcrições ficaram uma porcaria. Como se isso não fosse suficiente, quando eu fui conferir as datas entre o primeiro e último prints, já tinham se passado quase 20 dias entre o início do desafio e a então. Eu demorei tanto pra fazer esse desafio que nesse meio tempo o Vinícius 13 postou 4 novos vídeos. O Minecraft aparecendo fantástico, o maluco se explodiu Brasília e alguns caras famosos foram indiciados por tentativa de golpe de estado. Sim, eu também tô surpreso. 4 vídeos de Casa Automática em menos de 2 meses sem algo pra se comemorar. Na verdade, eu não te expliquei ainda como é simplesmente impossível gravar a tela do PC devido às suas limitações técnicas. Eu vou tirando print das coisas que eu fazia pra concluir o desafio pra mostrar
mostrar esse vídeo, o que me rendeu incríveis 137 pentes, somando quase 30 megabytes. A essa altura, eu só queria acabar o desafio o mais rápido possível. E como nada do que eu tinha feito até então tinha dado certo, estava na hora de citar que todo aquele tempo baixando todos aqueles áudios foi inútil e me render aquilo que eu estava evitando desde o início. Foi difícil, mas eu superei. Para concluir o desafio, eu tive que copiar link por link de cada episódio e colar no notebook LM, que, como é do próprio Google, tem uma integração com o YouTube. E lá fui eu copiava o link e colava no notebook LM para cada um dos 372 episódios da Casa Automática. Lembrando que cada notebook só suporta 50 origens, ou seja, 50 links. Então, toda vez que as 50 origens eram usadas, eu criava outro notebook. Sem falar que, quando cada note lotava, eu perguntava se algum vídeo mencionava algum aqueduto ou conduíte. O engraçado é que, dessa vez, quando eu uso o notebook para analisar os vídeos, incluindo o episódio da Ellie Slime, ele acertou que esse episódio menciona o conduíte. O que me deu confiança suficiente para pôr os links dos outros vídeos diretamente na IA. Por algum motivo, o notebook ele é mais preciso respondendo perguntas de vídeos do YouTube do que de áudios upados pelo usuário. E quem diria que até que a lentidão do PC fabricado no Império Romano seria um problema? Tipo assim, cada ação demorava tanto para carregar que eu fiquei uma tarde inteira fazendo isso. Sendo que, se esse PC fosse minimamente bom, eu teria acabado em menos de uma hora. Eu dividia a tela do computador entre o explorador de arquivos e YouTube. Eu clicava no botão de compartilhar de cada vídeo, esperava uns 10, 20, 30 segundos pro pop-up de compartilhar link aparecer. Colocava o link no notebook LM e esperava uns 5, 10 segundos pro note reconhecer o vídeo. Isso quando não dava erro, já que o notebook LM interpreta não o vídeo em si, mas a transcrição dele. Quando dava erro, é porque o vídeo do YouTube não tinha transcrição. Toda vez que dava esse erro, eu notava o vídeo que deu errado no bloco de notas. Eu demorei cerca de uma tarde inteira para colocar cerca de meia playlist da Casa Automática no notebook LM usando o PC. Mas no dia seguinte eu decidi tentar terminar de setar os episódios no notebook pelo celular. E eu fui muito, mas muito mais rápido. Se antes eu tinha demorado uma tarde inteirinha para colocar metade dos vídeos da Casa Automática no Note pelo PC fabricado no Brasil antes de ser colonizado pelos portugueses, agora fazendo a mesma coisa para outra metade dos episódios, só que pelo celular. Se eu demorei 1h30 foi muito. Agora, depois de tardes e mais tardes fuçando os mais diversos tipos de softwares da internet, depois de 20 dias de muito esforço e muito trabalho árduo, chegou a hora de descobrir se algum episódio realmente menciona algum aqueduto ou não. Eu fui lá, coloquei os primeiros 50 episódios no notebook LM, perguntei se tinha algum aqueduto e nada. Depois coloquei mais 50 episódios e nada. O episódio tem algum conduíte. Fiz isso mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes para todos os episódios da Casa Automática e nada. Mas ainda faltavam uns episódios sem transcrição que eu anotei no bloco de notas. Eu dei uma rápida passadinha com o cordão vermelho em cada um dos vídeos sem transcrição e adivinha, nada também. Pois é, 20 dias de puro esforço para chegar à conclusão que o Vinícius 13 sempre soube. E ele realmente nunca usou um aqueduto antes do episódio 371. Mas convenhamos, até parece que o Vinícius 13 se enganaria. Jamais me enganaria. Somente uma vez eu me enganei. É verdade? E quando? Uma vez que pensei estar enganado. Então quer dizer que o desafio foi inútil? Que tanto esforço foi jogado fora? Mas é claro que não. Foi por causa desse desafio que eu descobri novas utilidades pro ChatGPT e as similares. Foi por causa desse desafio que eu aprendi a usar o notebook LM. Tipo assim, eu nunca imaginei que ele me seria útil um dia. Foi por causa desse desafio que eu descobri novos subreddits e que eu me aprofundei um pouquinho na programação. Em outras palavras, pode até ser que eu não tenha alcançado o objetivo desejado, mas em contrapartida, olha todas as outras coisas que eu descobri por esse caminho. Às vezes, na vida, a gente arrisca para alcançar objetivos que nem sempre resultam no que queremos. Mas isso não pode servir de desculpa para nos impedir de tentar coisas novas, pois, por mais que a gente erre, às vezes, de vez em quando a gente acerta. Afinal, só petisca quem arrisca. Ou talvez eu só esteja usando isso de desculpa para não sentir que o desafio foi inútil e precise de uma CLT. Vai saber. E se tem outra série que é tão marcante quanto a Casa Automática, é o Minecraft Origins do Dias Ghost, cuja história eu expliquei inteirinha nesse vídeo. Ou talvez você queira descobrir o porquê Topcraft não vai mais voltar nesse vídeo aqui. De qualquer forma, lembre-se, o próximo vídeo sai quando estiver pronto.